Obrigada pela oportunidade, Eu também Benjamin. agradecido você estar aqui. Meu nome é Fernanda Mello, eu sou formada em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe. Faço parte do Salto Quântico há já 14 anos, desses 14, 10 nas mediúnicas. Atualmente faço parte da Mediúnica do Sábado, onde sou co-diretora, e também co-diretora do Departamento de Divulgação em Internet e Revisão. Muito bem, Com muita bastante honra. ativa. Sim, senhora. Já temos, então, pergunta que chegou agora. A primeira pergunta é de Ana Ascenjo, cidade de Bruxelas, Bélgica. Pergunta: eu que sigo a doutrina espírita, me sinto mal quando bebo um vaso de vinho, quando como carne e quando tenho momentos íntimos com meu marido, porque a doutrina nos pede tanta disciplina que às vezes sinto que não estou vigilante com minhas atitudes. Desde já agradeço. Vaso inteiro de vinho é muita coisa, né? Eu tenho a impressão que ela não quis dizer isso. Um garrafão, acho muito. A não ser que esteja com um grupo grande de pessoas. Amigos, amigas, embora nós não sejamos ligados a nenhuma religião convencional, embora nós respeitemos a doutrina espírita, é uma doutrina, de fato, segue Kardec, segue o Evangelho segundo o Espiritismo, em vez dos evangelhos clássicos, nós seguimos os evangelhos clássicos. Com todo respeito, estivemos lá por 20 anos, de 88 a 2008, e a doutrina espírita estabelece algumas regras, mas nós aqui somos talvez mais rigorosos ainda. Porque seguir Jesus é muito difícil, mas muito livres, por outro lado. É um paradoxo, que a gente se sente super livre e chamado à consciência de tal modo que é perturbador. Mas é maravilhoso, não é? Somos nós quem determinamos as regras, não a espiritualidade maior. Porque a espiritualidade maior tem regras, mas cada nível de consciência tem suas regras próprias. Nós temos leis de comportamento da criança, do adolescente, sem percebermos, para a vida adulta. Quanto mais informação, quanto mais responsabilidade nós temos, recebemos responsabilidades, portanto, mais nos cobramos. Se tivermos consciência, tivermos o mínimo de sensibilidade, se formos pessoas regidas pela razão no bom sentido, não no sentido utilitarista, mas no sentido do propósito. Então, o que nós sabemos, por exemplo, sobre álcool e de todas as drogas, para a visão do Espírito Eugênia Spásia, que é a nossa orientadora? Ela diz, preste atenção que as drogas, lícitas ou ilícitas, porque há uma condenação enorme das drogas ilícitas, e as drogas lícitas são muito liberadas. Eu, particularmente, não vejo tanta diferença entre o consumo de álcool e a maconha. Tem aquele horror, né? O maconheiro, a maconheira. Bobagem. O álcool causa, e não fomento que as pessoas utilizem álcool, consumam álcool. Mas vamos verificar o que a ciência médica nos diz. O problema do consumo do álcool é a lesão que possa causar ao organismo. E, recentemente, as descobertas sobre o assunto não são boas. Cada vez mais se sabe que o consumo de álcool arrebenta com o microbioma, que é a fauna microbiana do nosso aparelho digestivo, nos intestinos, basicamente, porque nós já começamos a ter micróbios do bem na boca, não é, que ajudam na digestão, etc. Nós lesamos de tal modo, a última descoberta sobre o assunto causou espécie aos próprios pesquisadores, porque eles também eram dados a tomar seu vinhozinho numa festa. Não tem nada demais que a pessoa esteja no jantar e tome 1, 2 taças de vinho, qual o problema? Mas só que a partir de 4 taças de vinho já criava uma lesão no microbioma. Eles não imaginavam que tão pouco causasse tanta lesão. O que a Eugênia Spásia diz sobre drogas? Ela diz, drogas serão boas ou não se forem comestíveis. Ela comenta assim, drogas comestíveis. Café é droga. Nos Estados Unidos tem uma histeria em relação à droga, à cafeína. E a cafeína faz tanto bem ao cérebro, de tantas formas, que nós não temos como dizer que o pouquinho de mal que ele faz ao estômago justifique esse horror que se tem o café em círculos espiritualistas. A mesma coisa em relação à carne vermelha. Há proteínas essenciais, importantíssimas. Para mulheres, por exemplo, a reposição, tirando as proteínas, de ferro fica difícil por conta dos ciclos mensais. A reposição de ferro que não seja com o consumo da carne vermelha. Há outras formas, nós sabemos.
Mas uma preocupação tão grande em não comer carne vermelha, como se fosse essencialmente ruim, um comportamento intrinsecamente malévolo. Não porque é um bichinho, etc., porque é um bichinho vivo. Mas os vegetais são vivos. Nós matamos os vegetais? Pode. Animal não pode morrer. Nós não podemos... Ser vivo se alimenta de ser vivo. Nós vamos ter que desenvolver-nos, nos desenvolver muito como civilização. A nossa ciência tem que avançar muito para que nós tenhamos condições de substituir completamente a utilização do material proteico de origem animal. Porque a gente vai dizer, não, eu não como carne vermelha, não, eu como peixe. Isso é surreal para mim, surreal. Não como carne, você não come carne, não, o que você come? Eu me recordo, quando eu fui vegetariano, não é? Peixe é um animal. As pessoas comem frango, mas é o sangue suja. É uma coisa mística, supersticiosa. Bobagem, nós temos sangue, temos vísceras. Então, a pessoa comia frango e peixe, mas não podia comer carne vermelha. Eu achava tão perverso comer frango e peixe. Né? São animais cada vez progressivamente mais frágeis e indefesos. Eu achava muito mais covarde comer peixe do que um boi, porque é mais difícil pegar um boi para matar, né? A ideia é essa, basicamente, covardia. E a planta, então, que não pode correr? Aí, então, a gente acha que pode. Não é isso? A primeira vez que eu disse isso em público causou estranheza, não é? A planta não grita? Grita. Há exames de energia e as fotos Kirlian apresentam isso. Houve experimentos na Europa curiosíssimos sobre isso. De a planta identificar um agressor. Uma fila de pessoas, por exemplo, o cientista dizer, olha, chega aqui, uma planta qualquer, que eu não me recordo qual foi a espécie, batia ou feria um pouquinho, e um aluno chamado na sala. Aí fazia-se uma fila para se aproximar, enquanto uma máquina ficava detectando as irradiações, mas um nível muito sutil dessas irradiações eletromagnéticas da planta. Quando aquele que agrediu se aproximava, ela vibrava forte, como se fosse um grito elétrico de horror. Então, já que a planta... eu como ovo. Ovo seria um bebê de um galináceo que não nasceu. Então, eu provoco aborto, né, em galináceos. Então, eu como aborto cozinhado ou assado, tá tudo bem. Cozinhar, estrelar o aborto do galináceo, está tudo bem. É isso? Ou seja... Vamos raciocinar com mais profundidade. Espiritualidade, Jesus comia peixe. E isso é comer carne. Jesus comia pão. Um dia vamos substituir tudo isso. A perversidade, isso a gente tem que ver. Como esses animais são mortos. Tem que ser mortos sem dor. Isso sim. Há muita maldade perpetrada sem necessidade. Abatedouros, etc. Sem dor. Morrer rápido. Morrer sem dor. Porque nós vamos doar também nosso corpo à terra depois. Nosso corpo não é nosso, nós utilizamos como aparelho biológico de manifestação no plano físico. Então há muito preconceito tolo em relação a isso. Tranquilize-se, coma a sua carne à vontade, não coma em excesso tudo que faz mal ao corpo. Procure seu médico para saber o quanto você deve comer de carne e pronto. E esteja em paz. Bebida alcoólica, o mínimo que você puder. Fazer sexo, faça, por favor, para não ter... A não ser... Aí a pessoa, não, superei, não tenho mais isso. Gente. Bem, aí o que eu faço? Primeira coisa, nós vamos lembrar daquela construção do cérebro em 3 camadas? Essa é a forma mais moderna e realista. E os espíritos aprovam isso também. Os médicos e cientistas da espiritualidade. E é o que mais recentemente se fala em ciência. Em termos evolutivos, o cérebro formou-se em camadas. Já falei algumas vezes aqui, mas só para lembrar. A base do nosso cérebro, a parte mais forte e antiga, com 350 milhões de anos de existência, é reptiliana. Comer, tem uma coisa errada em comer, beber água. Como dizia uma parenta minha, que já desencarnada no tempo, fazer silroviço, ou seja, urinar e defecar. Tem uma coisa suja nisso, é sujinho, a gente limpa o popô. E limpa mesmo, gente, o povo limpa errado, né? Tem que limpar, sanitizar, etc. Melhor. Então, tem uma coisa errada em dormir? Tem uma coisa errada em respirar? E o que tem de errado em fazer sexo? Então, vamos tirar essa tolice também de nossas cabeças, porque tem uma questão séria em relação ao sexo.
E não por isso, não por outra razão, Freud baseou toda a sua psicanálise na libido, nesse aspecto relacionado à repressão, má sublimação, a macanalização, a deturpação da libido, e que, embora propusesse a sublimação da libido. Não é um conceito só espiritualista. Ele, aos 41 anos, declarou publicamente que iria sublimar a sua energia sexual em favor da obra. Agora, se alguém diz, não, superei, não estou mais nisso, etc., ok, tudo bem. Pode ser até um problema médico. A pessoa está com questões fisiológicas mal resolvidas. Não atender o que o réptil interior pede. Porque tem a base do réptil, depois o cérebro proto, mamífero, límbico, cada autor fala ao seu modo, simplificando, né, estamos falando como leigos, e o córtex, neocórtex cerebral, que é a parte humana, de valores, de raciocínios complexos, de intuições, de sentimentos. É isso que nos torna humanos por excelência. Mas se nós não atendemos a base do cérebro, essa base começa a gritar, mas gritar muito mais alto que a planta, e atrapalhar a forma de pensar, funcionar de outras camadas do cérebro. O que fazer? Agir com equilíbrio, procurar bom senso. Não vamos estabelecer regras sexuais para ninguém. As pessoas devem fazer o seu ajuizamento de valor. O que é que eu sinto que não me fere e não fere outras pessoas? Fazer sexo. Faça o sexo como lhe for equilíbrio, se for definir para você seu padrão de equilíbrio. Qual ritmo? As pessoas definem. Os melhores sexólogos falam, ritmo sexual é uma coisa para cada um. Regra dos adultos. Não está invadindo espaço de uma pessoa, não interessa a ninguém. Nós podemos até dizer, está excessivo, procure estar bem com você mesmo, você mesma. Procure se respeitar. Não, é livre entre adultos, mas está havendo desrespeito. Se respeite, respeita a pessoa. Orientações genéricas de fora. Mas num casal, como a moça falou, fazer sexo. Quando eu li algumas obras clássicas, mediúnicas, eu me assustei. Porque foi só assim, o que foi dito. O estômago e o aparelho genésico são os pontos de canal, com os pontos de contato com o mundo inferior. Nossa, essa informação pseudo-sábia é perigosa. Por quê? Porque não os pulmões, que são mais importantes para a manutenção do corpo físico. Então, os pulmões são um ponto de contato com o plano inferior. Não, com os pulmões, com o exercício da função respiratória, a gente pode resolver pelo menos 80% dos problemas orgânicos, psicológicos e até espirituais, porque a pessoa vai gerar transes, estados alterados de consciência com facilidade e receber orientação. Se ela tiver certas disciplinas como as yogis, só fazer respirações meditadas, só isso resolveria 80% dos problemas da humanidade, com os pulmões bem utilizados. E isso é equivalente a nós observarmos as funções do estômago e as funções da vida genésica também. Equilíbrio, porque equilíbrio para cada um terá um tom diferente.